Pessoal, mais um vídeo para o canal. Boa noite. Boa noite porque já anoiteceu aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho mais do livro que eu vou estar publicando esse ano, 2023. Em breve vai ser o lançamento. O nome dele é Eclipse Lunar. O livro Eclipse Lunar é o meu segundo romance, é o meu segundo livro que eu vou estar publicando pela Tagore Editora de Brasília, Tagore Editora de Brasília. O Tagore, ele é o mesmo editor que eu trabalhei no lançamento do meu primeiro livro, que é esse aqui, Um Alguém Especial, que continuo fazendo propaganda. Ele está lá disponível, é só vocês entrarem no site Estante Virtual, pela Tesauros Editora de Brasília, vai lá no Estante Virtual, com a lupazinha, digita o nome do livro, vocês vão ter acesso imediato, comprem, não irão se arrepender. É uma novela, né, uma ficção, vão gostar. E no mesmo estilo de escrita, eu escrevi o segundo livro, está escrito há 10 anos, na verdade, mais do que isso, se brincar, uns 15 anos. E só agora que eu estou tendo coragem, digamos assim, de publicar o Eclipse Lunar. O Eclipse Lunar, ele é um livro de ficção, ele é um romance. Ele também é uma novela que tem vários acontecimentos. Ele é muito dinâmico, ele é de uma linguagem também acessível, portanto, ele não é um livro que tem um determinado público específico. Ele tanto atinge um público juvenil, dá para se trabalhar com os adolescentes, por exemplo, os professores, as professoras aí de língua portuguesa podem adotar o livro, porque Um Alguém Especial foi adotado por Valparaíso de Goiás, foi trabalhado entre os estudantes de sexto ao nono ano. Inclusive, a gente está encaminhando um projeto para a Secretaria de Educação do Distrito Federal com essa proposta, tá? Mas vale também para São Paulo, vale para o Rio de Janeiro. A gente pode estar encaminhando. Se os professores, se as professoras assim acharem, lerem, eu tenho certeza que vão gostar. Esse livro também, assim como o Eclipse Lunar, tem um fundo para teledramaturgia, para dramaturgia, ou seja, teatro, para TV. Tanto que em Valparaíso de Goiás, quando foi adotado, foi trabalhado, também ele foi desenvolvido enquanto teatro, peça teatral. A mesma coisa é com o Eclipse Lunar. Então, o Eclipse Lunar, ele pode ser trabalhado com o público juvenil como com o público adulto. Nós recebemos muitos elogios da parte do pessoal que está na produção e na finalização do livro. Então, o que é? Um vídeo, agora recente, eu falei sobre a minha inspiração quanto à cidade fictícia de Guarapés dos Anjos. De fato, eu estava recém-casado, eu e Claudete, nós tínhamos 2 anos de casados e numa viagem à bela cidade de Maceió foi a minha inspiração para criar um município fictício e também o seu vilarejo ao lado de Guarapés dos Anjos, que é onde passa a terceira fase da história. A primeira fase acontece na Espanha, que é onde vem o principal vampiro, que é o Dom Javier Damasceno, e onde ele se apaixona pela Cecília. E aí a segunda fase passa rapidamente pelo interior de Minas Gerais, a terceira fase na cidade fictícia de Guarapés dos Anjos, e aí é onde termina toda a história. E aí a cidade fictícia de Guarapés dos Anjos foi uma inspiração a partir dessa viagem que eu fiz com a Claudete no município de Maceió, na Bela Maceió. Bom, contar um pouquinho uma história bem interessante. O livro era um momento que eu, quando vivia no município aqui de Valparaíso de Goiás, quando me mudei para Valparaíso, passei no concurso público. Eu era muito jovem, lá em 2004, e já fazia uma luta política, já era sindicalizado, e eu vivia muitas realidades diferenciadas do que era o Distrito Federal. O Distrito Federal não é dividido por municípios, e sim por cidades satélites. Então você tem só um governo, governador do Distrito Federal. Então a cidade de Brasília e as suas cidades satélites. É um governador só.
Valparaíso não, você tem o estado de Goiás, como é todos os estados brasileiros, e formado por municípios. Cada município, todo mundo sabe, tem as suas prefeituras e seus vereadores. É totalmente diferente. E eu passei no concurso da prefeitura. E naquele concurso, então, você tem a sua realidade local. E o município de Valparaíso de Goiás é um município que é localizado no entorno do Distrito Federal. Então, vive, apesar de viver muito mais a realidade do DF ao lado, mas as suas nuances de cidade do interior. Por quê? É Goiás. Então, eu muito jovem, morava sozinho. E aí a gente começou. Só que eu já vivi antes disso com a minha família no município de Catalão, Goiás, em 1996. Inclusive, depois eu vou indicar um livro, já vou até fazer propaganda aqui, pessoal, quem gosta de literatura, olha que livro fantástico. Eu morei nessa época, eu morei em Catalão, em 1996, quando o prefeito Eurípides Pereira, que era prefeito, ele era candidato a prefeito em 96 contra o Alain Margon, ele era candidato Eurípides Pereira contra o Alain Margon, o prefeito era o Alain Margon, o Eurípides ganhou a eleição naquele ano e foi assassinado. E aí, o meu querido amigo jornalista Mamed Leão, professor, inclusive, da Universidade Estadual de Goiás, um livro autografado por ele, presente para mim, grande jornalista, professor, pela Universidade Editora, Universidade Estadual de Goiás, ele lança esse livro, Quem Matou Ouripão, perdão. Quem Matou Ouripão, recomendo, tá? Tá aqui, ó. Livro fantástico, ele traz aí muita coisa, muitas evidências, trabalho fantástico, porque ele também é jornalista, né? Ele é professor, jornalista, tem um blog na cidade, tem um canal, enfim, faz um trabalho fantástico para quem o conhece. Mamed Leão, que ele é formado de História pela Universidade Federal de Goiás. Então, já aproveitar aqui e fazer no início do vídeo já propaganda do livro Quem Matou Ouripão, enfim. Então, em 96, eu já havia e já conhecia como era essa questão de cidade do interior. Então, eu já vivia a questão de prefeituras, de vereadores, de sindicatos, e voltei a viver isso em Valparaíso. O que eu fiz? 96, 97, 98, cheguei a jogar no time de juvenil do CRAC, Clube Recreativo Atlético Catalano. Tenho o maior carinho, o maior amor pelo CRAC de Catalão, Goiás. Aí voltei, morei no Riacho Fundo 1, que é uma cidade satélite com a minha mãe. Morei em 2004, 2003, se eu não me engano, passei no concurso de Valparaíso de Goiás. Fui tomar posse em 2004. Em 2004, voltei a viver todas essas coisas lá. Sindicato, luta, prefeitura, as questões políticas municipais. O que acontece? Passado um período, eu me inspirei em criar personagens que eram ligados a essas histórias todas. E só agora, no meu inconsciente, que talvez também possa ter pesado um pouco de Catalão. Não vou afirmar com certeza, mas eu acho que sim. Eu acho que também Catalão. Então, criei personagens municipais, vereadores, delegados, delegadas, vereadoras, coronelismo, aí eu acho que mais Catalão até do que Valparaíso. E aí eu fui criei até 2 livros na época, um é o Dom Carráliga, ou Cardáliga, que conto em outro momento. Mas aí eu já estava casado, tanto que já tinha viajado com a Claudete para Maceió, e a minha filha Sofia tinha 2 aninhos, e eu já estava escrevendo o livro, já estava pensando pelo menos nos personagens, na construção das personagens, naquilo que eu queria enquanto ficção, porque eu amo escrever ficção. E geralmente eu escrevo muito à noite, ouvindo música. Olha só, pessoal, música romântica. Música internacional romântica. Coloco no meu ouvidinho, pego meu computador e fico viajando lá. Começo a construir as minhas histórias.
Eu escrevo no papel o nome de cada personagem, divido em famílias, né, em acontecimentos e começo a olhar e vou criando as histórias. Por quê? Mas aí eu contava historinhas para a Sofia dormir, até hoje. Então eu vou colocar a Sofia para dormir. E conto historinhas para a Sofia. Aonde veio a inspiração, então? Por que o eclipse lunar de vampiros? O que tem a ver uma coisa com a outra, Wesley? Tá aí o segredo. Vem do Rei Leão. Ou, Rei Leão não. Vem da Bela e a Fera. O Rei Leão é outra história. A Bela e a Fera. É isso, a Bela e a Fera. Por que a Bela e a Fera? Porque é uma das historinhas entre eu e Sofia, da nossa relação, é bonitinho. A Fera lá, a historinha da Disney, nada a ver em Disney, nada a ver isso. Basicamente, a Fera é um monstro cruel, ruim, se tornou esse monstro, mas que, né, e que escraviza outros seres, que são amaldiçoados por ele, mas que se apaixona por um ser humano, que é a Bela. E ele é preso por uma rosa. Para acabar com a maldição, só o amor daquele ser humano, que é a Bela. E aí ele consegue viver um amor verdadeiro. Aí eu criei o vampiro. Só que em vez de ser uma rosa, a história se passa a partir de um eclipse. Bom, veio uma inspiração. Só uma inspiração. Para quem for ler o livro, vai perceber que é totalmente diferente. Só a inspiração. A Bela e a Fera. Então eu criei tudo o que eu queria de uma cidade interior, todos os problemas que eu gostaria, tudo que eu quero tratar, e aí quem vai começar a ler, por isso que é também um livro para adultos, para juvenil, só que com fundo vampiresco. Ainda tem esse pequeno detalhe, que é o sobrenatural, você começa a ler, você vai vendo que é bacana, tem enredo, acontecimentos rápidos, assim como é um alguém especial, só que tem vampiros. E isso é o que é o legal da história. Então, eu espero que vocês gostem, vocês vão gostar. Assim que sair o lançamento, eu vou estar divulgando amplamente. Vamos fazer um lançamento online e a partir das compras dos pedidos, nós vamos estar entregando o livro físico e vai ser bem bacana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo e nos acompanhem. Um beijo no coração e vamos fazer mais vídeos depois, tá bom?